A Bíblia diz que Jesus estava reunido com seus discípulos no cenáculo. A sua alma estava profundamente triste, e Judas Iscariot havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Satanás já estava cirandando com Judas Iscariotes, e os discípulos falavam entre si quem deles era o maior. Jesus surpreende esses homens, pegando uma bacia, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Depois Jesus institui a ceia do Senhor, que é o sacramento, e uma ordenança à sua igreja. Jesus Cristo toma o pão e o parte e diz: isso é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei e fazei isso em memória de mim. Depois tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei deles todos. Mais tarde veio o que nós lemos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vai normatizar e estabelecer alguns princípios que devem reger essa prática deste sacramento na vida da igreja. Ele ensina algumas coisas muito importantes para participarmos da ceia do Senhor. Primeiro, Paulo ele mostra que devemos olhar para trás. A ceia do Senhor é um banquete que deve levar os membros para a cruz, para trás, lá atrás, há 2000 anos atrás, quase 2000 anos. Para o passado, a Bíblia diz que todas as vezes que comemos e bebemos o cálice do Senhor, estamos anunciando a morte dele. Aqui alguns pontos vale destacar. Primeiro, a ceia fala do grande amor de Jesus. Ele institui a ceia na noite em que foi traído. Mesmo sendo traído, alvo da perseguição, da maldade, da crueldade mais extrema, Jesus demonstra seu amor mais profundo ao fazer uma entrega pessoal e sem reservas à morte para nos redimir do pecado. A ceia não é um funeral, é uma festa. Jesus tomou pão e, tendo dado graças ao Pai, ele celebra com ações de graças. Jesus não foi para a cruz murmurando, lamentando ou esperneando, mas como uma ovelha muda vai para o matadouro. Jesus vai para a cruz como o rei caminha para a coroação. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. A alegria de nos comprar, eu e você, nessa noite aqui, com o seu amor. A ceia revela a alegria do Salvador de nos redimir do pecado. A terceira verdade que precisamos entender é que Cristo morreu não apenas para possibilitar a nossa salvação, mas também para assumir a nossa culpa. Por isso morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele verteu o seu sangue por nós. O castigo que era para nós caiu sobre ele. Ele morreu a nossa morte. Ele carregou no seu corpo sobre o madeiro e os nossos pecados estavam ali. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. De maneira que a pessoa por quem Cristo morreu, agora pode estar consciente do perdão e da redenção. Precisamos olhar para o passado para entender o que Cristo fez por nós lá na cruz. Ele operou milagres e maravilhosos, ensinou verdades. No entanto, ele quer ser lembrado pela sua morte que trouxe vida eterna aos que creem nele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus.
Nós falamos que Jesus, nós devemos olhar para Deus, primeiro. Segundo, devemos olhar agora para frente. Paulo diz que quando celebramos a ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Agora é olhar para frente. Nós olhamos para trás para a cruz, agora é olhar para frente. A ceia do Senhor é uma celebração de esperança. Nós aguardamos a volta de Jesus para buscar a sua igreja e reinar com ela para sempre. Jesus vai voltar. Os sinais são evidentes. O mundo está sendo preparado de todos os lados, como um palco para presenciar a volta gloriosa de Jesus. Está todos sendo preparados para isso. Terceiro lugar agora, devemos olhar para dentro de nós. Primeiro, temos que olhar para trás. Segundo, temos que olhar para frente. Terceiro, temos que olhar para dentro de nós. É importante entender que além de olhar para trás e para frente, precisamos olhar para dentro de nós. Paulo afirma que não podemos ser apressados em participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para juízo de si. Quem não discerne o sangue e o corpo de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. Como podemos participar da ceia do Senhor de forma digna? Nós não somos dignos. Quem de nós somos dignos? Eu não sou digno. Nós não somos dignos. Não temos virtudes em nós mesmos suficiente para participarmos de forma digna desse banquete espiritual. João Calvino, um dos historiadores da igreja, disse: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Só quando nós te tornamos, sabemos que nós somos indignos, que nós somos dignos de ceiar a ceia do Senhor. Nós não somos dignos nós não somos dignos, mas por causa do sacrifício de Jesus, em nos perdoar do pecado, aleluia, é que podemos participar da ceia de forma digna. Aleluia. Por isso devemos examinar a nós mesmos, não fugir, não para fugir da ceia, mas para participarmos da ceia. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia. A ceia do Senhor é um momento de olhar para dentro de nós. O momento de olhar para dentro de nós é um momento de arrependimento e de volta para Deus. Muitos vêm para a ceia e olham para a vida dos outros, porque fulano com esse clã toma ceia, deixa de tomar ceia. Não interessa, a Bíblia diz para você olhar para dentro de si, não é para dentro dos outros. Para ceiar precisamos olhar para dentro de nós. Que a salvação é individual. A salvação é só você e Deus. A Bíblia diz que são dois em uma cama, subirá um e ficará o outro. São dois em uma moeda, vai um subir e outro ficar. São dois em um estado, um só não fica. Jesus disse isso. A salvação é individual. Olha para dentro de si mesmo. A Bíblia diz ainda que precisamos analisar a nós mesmos. Porque a ceia é uma festa. E temos que perguntar: eu conheço o dono da festa? Você conhece o dono da festa? Eu estou em condições de participar dessa festa? Eu tenho apetite espiritual para saborear as iguarias dessa festa? Eu tenho vestes preparadas, levadas de arrependimentos? Eu tenho? Aleluia.
de justiça para participar desse banquete? Tem não, Alice? Você não tem não? Você está falando não? Quem você está falando não? Por que você está falando não então? Porque você tem que dar para aprender, tem que ouvir a palavra de Deus para aprender. Você não está falando que está ceiar, está ansiosa para ceiar. Falei só quando ela batizar. Então ela tem que esperar a idade para batizar. Então já está aqui para aprendendo a palavra de Deus. Então preste atenção na palavra de Deus 6:3. Amém? Aleluia. Eu tenho apetite espiritual para saborear dessa festa. Quem não tem apetite não pode subir para o céu. Se você não tem apetite, você não pode subir para o céu. E aí? Das coisas espirituais, você está falando não? Você tem apetite espiritual, sim ou não? Eu sei que eu pastor, ela tem apetite. Apetite espiritual é ter fome de Deus, ter desejo de Deus, ter vontade de vir para a igreja, ter vontade de fazer a obra de Deus. Isso é ter fome de Deus, ter apetite das iguarias de Deus. Isso é uma comida? Apetite espiritual, comida espiritual. Entendeu? Quando você jejuma, fazer jejum para Deus, você está um tempo sem comer, mas você está sem comer, mas você está louvando e adorando a Deus, não assistindo de televisão, não vendo celular, mas você está lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, você está comendo a palavra de Deus. Você está tendo fome de Deus. Minha mãe fica fazendo jejum, mas ela vê celular. Porque ela trabalha, minha filha. Ela tem que atender os clientes. Irmão, como é que nós vamos sobreviver? Se ela não vê o celular, ela não trabalha. Né? Ela tem que ganhar, só ganha o sustento da casa se ela vê o celular. Amém? Glória a Deus. Eu tenho vestes preparadas, irmãos, é porque tem que falar. As crianças estão aqui, então elas têm que aprender. Entendeu? Então, assim, hoje não tem salinha para elas. Então, ela está aqui, tem que aprender. Nós temos que ensinar elas. Eu tenho um apetite espiritual para saborear as iguarias dessa festa? Eu tenho vestes preparadas, lavadas de arrependimento, de justiça para participar deste banquete? Precisamos entender que a ceia é o verdadeiro alimento espiritual. O pão continua pão, o vinho continua vinho. Não há nenhuma mudança de substância, não há. Mas esses elementos, pão e vinho, são símbolos espirituais do corpo e do sangue de Jesus. Eu te pergunto, você acredita que Jesus morreu em seu lugar? Você acredita que Jesus morreu em seu lugar? Todos acreditam? Pastor Hélio, você acredita que Jesus morreu em seu lugar? Aleluia! Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Você crê nisso? Você já recebeu como Salvador da sua vida? Porque se você for participar da ceia sem essas convicções e verdades, você estará participando da ceia indignamente. Porque você não está reconhecendo que Jesus morreu em seu lugar. Aí você está sendo indigno. E consequentemente será réu do corpo do sangue de Jesus. Quando você não tem essas certezas. Paulo diz que devemos nos julgar a nós mesmos, para não sermos condenados como da igreja de Corinto cometeu muitos erros com respeito à ceia do Senhor. Eles tinham uma festa do amor, a festa do amor, realizada antes da ceia. Só que naquela igreja os ricos ficavam de um lado e os pobres do outro. Hoje tem muitas igrejas assim, irmãos. Igrejas grandes tem muito disso. Uma parte aqui é dos ricos, uma parte é dos pobres, uma parte aqui é dos leigos, uma parte é do sabido. Paulo alerta dizendo sobre a acepção de pessoa. Os ricos se embebedavam e os pobres passavam fome. Havia acepção de pessoas. Paulo alerta dizendo que o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é comunhão. Por isso a disciplina de que Deus veio sobre a igreja de Corinto. Naquela igreja havia pessoas fracas, doentes, mortas espiritualmente, mas participavam do banquete do Senhor. Participavam da ceia do Senhor. Mas Deus disciplinou aquela igreja por não levar a sério a ceia do Senhor.
Nós precisamos ter cuidado e reverência e preparo para participar de modo digno da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo estava dizendo que nós não somos e nem devemos exercer papel de juiz dos nossos irmãos, não. Até porque não temos competência para tal. Precisamos examinar a nós mesmos. Só a nós. Só a nós. Em quarto lugar, devemos olhar ao nosso redor. Ao nosso redor. Quando participamos da ceia, somos um só corpo, um só rebanho, uma só família, uma só igreja. Eu tenho que discernir o corpo de Cristo que foi para a cruz, mas tenho que discernir o corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Pode ver que a Bíblia diz que Cristo, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja. Tem gente que prega por aí e não entende, não lê a Bíblia direito. Jesus não é o cabeça da igreja, Jesus é a cabeça. O cabeça é o gerente, é o chefe, mas ele é a cabeça. A cabeça, ele é o órgão pensante, ele é o cérebro da igreja, ele é os olhos da igreja, ele é o nariz da igreja, ele é o ouvido da igreja, ele é a boca da igreja, ele é a cabeça. A Bíblia diz isso, a cabeça. Tem que prestar atenção como que a Bíblia diz. Então a igreja é o corpo místico de Jesus, nós somos os membros para formar o corpo. Em outras palavras, eu não posso sentar à mesa do Senhor com mágoas no coração, com reservas em relação ao meu irmão, a minha irmã. Nutrindo sentimentos, ressentimentos da minha alma. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Eu preciso amar para ser amado. Eu preciso entender, estender os meus braços ao meu irmão que está ao meu lado quando ele precisa. E entender que a mesa do Senhor não é da igreja A nem da igreja B. Jesus é o banquete da igreja, onde o povo de Deus se reúne para reconhecer o sacrifício de Cristo, para guardar a volta de Cristo, para nos arrependermos de nossos pecados, para demonstrarmos o seu amor e a comunhão com os nossos irmãos. A grande pergunta é: você participa da ceia do Senhor? Tem feito isso de modo digno? Você tem se alimentado deste pão que desceu do céu de maneira digna? Tem tido apetite pelas coisas do céu? Tem fome do pão da vida que é Jesus? Nós temos que ter isso. A partir de hoje, se você não tinha apetite, que o Senhor, quando tomar essa ceia, você vai receber apetite espiritual. Você que tomar a ceia do Senhor, está fraco espiritualmente, você vai ser fortalecido, vai ser curado, vai ser restaurado, em nome de Jesus. Você vai reconhecer o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Está olhando para trás, está olhando para frente, está olhando para dentro, está olhando ao redor. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Eu quero orar, eu quero louvar a Deus, irmãos, com louvor. Primeiro, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Bendito seja que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Este sangue lavados
os pecadores que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alto que a neve serei. Agora, neste momento, Senhor, confesso que sou pecador, em iniquidade fui formado, e bem conheço a maldade do meu coração. Conheço, Senhor, as minhas transgressões, a minha impureza e os meus pecados. Aleluia. Conheço, Senhor, as minhas transgressões, a minha impureza e os meus pecados. Mas agora, Senhor, eu estou confessando e suplicando o teu favor. Sei que o Senhor é misericordioso. Sei também que o sangue de Jesus Cristo pode limpar agora o meu coração. Perdoa-me, purifica-me, ó Senhor, ó meu Salvador. Declaro maravilhas de amor. Você mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia! Oh, glória a Deus!